Galera do planeta Terra, né? Eu estou vivo, ó. Eu estou vivo, ó. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Vivo eu estou. Eu sou o artesão Cláudio Lucena, que quero continuar vivo, mesmo depois de velhinho, ficar fazendo minhas traquinagens. Até eu subi ali em cima hoje ali, ó. Sentei ali em cima das madeiras, das vigotas, tá ali em cima. E eu quero fazer minhas traquinagens sempre. Até eu fiz umas imagens, eu gosto de fazer imagens com na ponta da língua. Pô. Eu tenho que parar de fazer traquinagem, eu tenho que ser um homem sério. Eu tenho que ser um homem sério, eu tenho que levar tudo mais a sério. Afinal das contas, né? Eu sou normal. Todo o restante da humanidade é tudo doido e doida. Eu sou tão normal que eu falo aqui para um pessoal que mora aqui. É um doido, um mau elemento que mora aqui. Eu não vou falar o nome dele, não. Aí eu falo para ele que tem que pagar pedágio para passar aqui. Se não pagar, vai tomar pedrada na cabeça. Moço! Não, mas agora é sério. É sério. Vou falar algo sério agora. Eu tenho a capacidade, tem hora que eu tô ali mateando ali na ilha, ali debaixo dos pés de manga, ou lá na frente, lá na ponta lá da ilha, lá onde tá os painéis, o nome Yahvé no hebraico, eu já publiquei um monte de vezes. E no asfalto, eu vou até narrar aqui sobre. Fica aquelas falésiazinhas bem miudinhas daquelas. Eu não sei. É na pedra do. Na pedra do asfalto, na pedra, que eu não sei como é que é o nome dessa pedra que a gente chama brita, né? Fica aquelas miniaturas tão miudinha, mas com os raios solares, ela dá um reflexo que parece diamante. Aí fica cheio assim, fica. Aí eu fico meditando, fico viajando, querendo falar para. Não falar nome de pessoas, não, porque eu tô rico, tô cheio de diamante que eu vou fazer. Mas assim, é só com os raios solares. Mas tem um porém, agora é sério, é sério. E eu fico meditando, né? Meditando em Yahvé. E tem hora que eu fico meditando, como é que ele me vê? De que forma que ele me assiste lá do trono da glória celestial? Será que ele me vê essa minúscula? Com aquele brilhinho que... Agora eu vou tipificar aqui. Que para eu brilhar, eu não tinha pensado nisso, estou falando aqui agora, veio da minha mente. Eu preciso da presença dele na minha vida. Sem a presença dele na minha vida, eu não sou... Nem existir, eu não vou existir. Eu estou existindo aqui nesse novo dia hoje, porque ele me concedeu o fôlego de vida. Eu sou o templo da habitação dele. É assim que a palavra ensina. Antes de Yeshua vir cumprir com todo o projeto que estava tudo preparado para que ele cumprisse com tudo, Yahvé vinha, habitava no templo, lá em Jerusalém. Eu não vou entrar nesses detalhes. Não vou entrar em detalhes. Porque eu já fui de acreditar, vamos à casa do Senhor. Lá, nos tempos dos profetas, de Salomão para frente, melhor dizendo, né? De Moisés. Moisés constrói o tabernáculo
E Yahvé vinha e habitava no Santo dos Santos. Eu não vou entrar em detalhe, só vou falar isso aqui. E depois dos tempos de reis, porque antes dos reis eram juízes, Davi quis construir o templo e Yahvé falou que ele não ia construir o templo, que ia construir o templo era Salomão. E Salomão construiu o templo determinado por ele que determina tudo, ele que é dono de tudo. E tudo que Davi armazenou foi para a construção do templo, e foi construir o templo, e Yahvé vinha e habitava no templo, ali no Santo dos Santos. Ali sim era a casa do Senhor. Só que foi tudo destruído a primeira vez, a segunda. Hoje existe o Instituto do Templo em Israel, que está com tudo armazenado para a construção do terceiro templo, que as pessoas, ou é importante, é porque tem que cumprir. A palavra tem que cumprir. Mas o templo que ele habita é a vida do ser humano. E para eu poder brilhar, melhor dizendo, para eu ter o fôlego de vida, ele tem que soprar o fôlego de vida dentro de mim. E eu tenho que ter o fôlego de vida para eu viver. E eu quero viver longevidade de vida. Quero ir embora daqui. Até vou confessar aqui publicamente, eu pequei pra caramba outra noite. E eu peco. Eu entristeço ele pela forma que eu ajo. Eu sou verdadeiro, eu sou transparente, eu sou corajoso. Tão corajoso que eu fico aqui produzindo mini cinema dia após dia. Tem dia que eu não consigo, mas dia após dia. E hoje eu estou aqui nessa parede porque sexta-feira eu cheguei até ali, perto das madeiras. É a construção do meu ateliê. E o legal é que essas paredes aqui não tem nada convencional. Tudo desse jeito que está aqui. Tudo torta, tudo cheio de buraco. Eu quero dizer que, ó, um pedacinho desse aqui de nada, ó. Porque isso aqui está sendo feito, eu quero mostrar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui está sendo feito, produzido com entulho. Só que depois, entulho, ó, tem pedaço de tijolo, tem tijolo inteiro ali, tijolo furado, mas eu enchi de matéria-prima. E eu sou corajoso, e eu volto a dizer, eu preciso da presença dele para que eu possa, pelo menos, brilhar um pouquinho. Com essa barba, teve um tempo que minha barba ficou aqui. O cabelo vinha mais ou menos aqui nas costas aqui, ó. Mais ou menos aqui nas costas. Fiquei mesmo. Um tempão. Cabeludo e barbudo e... Aí é uma história que tá para trás. E agora eu tô voltando a ficar barbudo e provavelmente cabeludo. Não saberei, eu sei do momento hoje. E voltando, né, do que eu ficava meditando, aí eu entrei nessa. Porque já me deu vontade de produzir lá os mini cinema falando sobre isso. E aquela fagulhazinha de nada com os raios solares reflete assim um brilho tão lindo, tão bonito, tão bonito, tão bonito, tão bonito. Eu não gosto de falar a palavra linda nem escrever, e eu falei, eu acabei falando. Hoje, ainda de madrugada, alguém escreveu para mim, lindo dia para você. Eu vou falar depois o nome dela. Esse dia para trás até escreveu que eu sou um poeta. Eu vou até ver. Eu sou traquino, eu vou até virgem. Eu vou ser até prudente.
É porque, bom, vou parar por aqui. Aí voltando no assunto, né? E eu fico meditando, olhando para aquelas minúsculas pedrinhas que fica reluzente, fica. Já tentei até fotografar, mas não sai, né? Mas só a olho vivo assim com os raios solares, depende do- da intensidade, né? Do sol. Será que a palavra certa é intensidade mesmo? Ou é intensidade? Bom, vai ficar assim. E eu fico, às vezes, sinceramente, viajando, meditando, mateando e meditando. E eu viajo, eu vou te dizer, é preciso ter coragem de falar isso aqui. E eu fico dentro de mim, com a minha mente, pensando como o Yahvé me vê, como ele me assiste lá do trono dele. Eu estou aqui, nesse dia hoje, dessa forma, produzindo esse mini cinema. Hoje é domingo, 26 de julho de 2026. Não projetei isso. Está saindo assim, voluntariamente nos meus lábios. Porque eu projetei que eu ia, né, fiz um monte de projeto, ia fazer ali em cima ali encostado do posto. Queria ir lá para a ilha, lá, fazer lá na ilha. Teve um momento que eu queria ir lá para frente do candelabro, que eu tenho uma arte de um candelabro, arte entalhada no candelabro, lá de frente. Tá na avenida, tá lá na rua, eu queria ficar lá de frente, produzir, lá na ilha, lá onde estão os painéis que eu já publiquei, vou falar aqui 1001 vez. Painel Josué 2415, já fiz um monte de publicidade dele. Até o momento está preço simbólico. Isso é até o momento, porque daqui a pouco eu vou olhar se eu ganhei na Mega Sena. Se eu ganhei, não tem preço simbólico mais não. Ontem eu até queria assistir ao vivo, mas eu não vou assistir não. Eu queria era ver matérias do jornal. Eu falo jornal assim, umas páginas que tem. Umas páginas que tem aí da cidade. Apareceu aqui, bom dia, coração. É uma menina, mulher, que de 300 tempos, ela escreve para mim, bom dia, coração. Eu já tentei me despojar dela, já tentei, mas vou te falar, viu? Não, vou parar por aqui, vou parar por aqui, vou parar por aqui. Até vou narrar aqui algo aqui. Vai ser mais fácil eu ouvir da Perobita. Quem é a Perobita? A Perobita é uma cachorra bonita. Ela é a única do planeta. E eu falo direto para a Perobita. Perobita, fala que me ama. Eu quero ouvir você falar que me ama, Perobita. E eu falo direto. Ela me olha, mas ela não me fala nada. O que ela faz é latir. E eu insisto com a Perobita, eu quero gravar a Perobita
falando como ser humano. Cláudio, eu te amo. E eu falo direto para a Perobita falar para mim. Cláudio, eu te amo. E eu falo para ela que eu amo ela. Vai ser mais fácil eu ouvir da cachorra Perobita dizer que me ama, para que essa menina que deixou aqui, bom dia, coração. Eu vou narrar aqui algo. Eu produzo com esta forma que sou. Às vezes, quando eu acordo descabelado, eu produzo os mini. Eu chamo tudo é mini cinema. No zap, zap, zip, zop, zup dela, eu faço produção, deu me produzindo para ela, me expressando para ela. Eu falo para ela muitos áudios, e ela não escuta nada. Como também não assiste nada. Até ler ela não lê mais, que ela veio falar que eu escrevo de trás para frente. Se eu escrevo de trás para frente, então eu tenho toda a origem de um judeu. Porque o judeu escreve de trás para frente. Mas eu tenho mesmo, eu tenho sangue, porque eu fui dentro da primeira, eu vou narrar aqui. Eu sou contador de história, eu fui na primeira sinagoga, que não é mais, é museu, mas eu vou falar a primeira sinagoga da América Latina, na Rua do Judeu, lá no Recife. Ela funcionou de 1636 a 1654, lá na Rua do Judeu. Essa rua já foi eleita como a terceira rua mais bonita do mundo. E tem que ser mesmo, porque lá foi a primeira sinagoga da América Latina. Não é sinagoga mais, é um museu. E para se tornar um museu, foi tombado em 2005, se eu não estou equivocado. Presta atenção, ela funcionou. De 2000, em 2005 ela foi reconhecida como, que hoje é um museu, como a primeira sinagoga da América Latina, porque uma arqueóloga, eu não lembro o nome dela aqui agora, não sei falar. Em 2005, conseguiu provar, pelos documentários que ela conseguiu, uma arqueóloga fez as descobertas lá no solo terreno lá. Eu vi lá toda a estética, eu entrei lá dentro lá e eu não estudei tudo, porque tem que ter muito tempo para estudar tudo. Mas Moraes, o que eu vi de Moraes, dos painéis lá do nome, das pessoas que fizeram parte daquela sinagoga do ano 1636 a 1654, foram 18 anos. Aí depois, com a Guerra dos Guararapes, os judeus foram dispersos ali que a primeira província dessa nação brasileira é o Recife. E eu vou ser verdadeiro. Eu fiquei procurando o nome Lucena, porque eu já tinha estudado a genealogia Lucena, e eu cheguei até o ano 1467 na Espanha, é uma palavra espanhola, Lucena. E eu tenho Moraes com I. E eu vou ser verdadeiro, procurando o nome Lucena, o nome das famílias lá que fez parte daquela sinagoga, naquele período de 18 anos. Eu não encontrei nenhum Lucena, mas eu encontrei de Moraes. Aí eu quero dizer, o meu avô, o pai da minha mãe, é Moraes. E por incrível que pareça, um casal de Medeiros, em 1600, não lembro agora a data exata, é os fundadores da cidade de Santa Luzia, que é uma cidade próxima a Patos. E a minha mãe, ela herdou o nome Medeiros, que é por parte da mãe dela, e Moraes, que é por parte do meu avô, o pai dela. E
eu tenho que parar por aqui. Eu tenho que parar por aqui porque... Mas eu só quero dizer algo aqui, porque tem gente que não sabe. É igual tem umas coisas que eu estou vendo aí, eu, eu quero dizer que agora, eu quero honrar, porque aqui não é lereia não, aqui é que eu estou falando a realidade. Eu quero honrar Anitta Novitzky. Quem é Anitta Novitzky? Eu não conheci ela pessoalmente, mas eu estudei até antes de eu ir no Recife, já tinha estudado muito sobre a Anitta Novitzky, por isso que eu fiz questão. Eu não vou falar o nome dela aqui, da pessoa que... Foi o segundo casamento meu. Eu fiz questão da gente, quando veio de Serra Talhada, que eu fui lá visitar minha filha, quando nós veio de Serra Talhada, deixei toda a bagagem lá na rodoviária do Recife, pegamos o metrô e fomos para a cidade velha do Recife. Projetei tudo com ela, falei, ó, vamos lá na primeira sinagoga da América Latina, que não é mais sinagoga, é um museu, porque eu quero conhecer pessoalmente. E eu fui. E aí, voltando ao assunto, né? Anitta Novitzky, ela é digna de honra porque ela é a pioneira do trabalho produzido nessa nação brasileira. Ela começou em 1960 sobre os documentários da Inquisição. Tem um monte de livro dela, Os Judeus que Construíram o Brasil. Tem um monte de documentário dela e ela não é uma pessoa qualquer. Anitta Novitzky, ela partiu com 2022, sei lá que ano que foi, não lembro. Eu até escrevi 1001 letras formando as palavras, honrando a pessoa dela nas páginas. Esse dia até apareceu lembrança. Eu publiquei, tá na minha página, eu publiquei um monte de... não, algumas lembranças. E a Anitta Novitzky, ela é reconhecida a nível internacional, principalmente em Israel. A Anitta Novitzky entrou no Museu da Inquisição, lá em Lisboa, e trouxe a documentação da galera que fez parte de ser eliminado pela Inquisição. Lá na casa dela, no Brooklyn, está lá até hoje, que eu acredito que eles jogaram fora toda aquela documentação. Puxaram, eu vou até falar aqui, eu vou fazer uma crítica. Puxaram o tapete dela, que ela tinha um projeto. Ela fez um projeto para construir o Museu da Inquisição dentro da USP, em São Paulo. Eu estou falando aqui o que eu estudei, o que eu sei. Então, a Anitta Novitzky, morreu com 90 e tantos anos, ela é a pessoa que... Quem me escutar aqui deve estudar ela, vai estudar ela, vai estudar. E aí eu volto aqui falar sobre a questão da minha origem. Moraes. E eu estudando Lucena, eu cheguei até o... Eu não estudei Moraes ainda não, eu estudei só Lucena. O que eu estudei Moraes foi lá dentro do Museu da Inquisição, lá no Recife, que é a primeira sinagoga da América Latina, e que lá eu vi muitos Moraes. Mas estudando a genealogia lucena, o primeiro Lucena que veio para o Brasil é Vasco Fernando de Lucena, 1530. Eu cheguei até 1467. Eu encontrei documentário de Lucena, hebreu, judeu, escritor de literatura hebraica. Então eu quero acreditar que meu sangue tem um pouquinho, sei lá quanto, sei lá, uma sombrinha de nada. Aí essa pessoa que escreveu para mim até falou já. É porque não quer me ler. E nem quer me ouvir e nem quer me assistir. Certamente, se ela me ouvir e me assistir,
Ela vai derreter o coração dela e vai querer eu. E ela está resistindo. Caramba, eu nem tava projetado de falar sobre. Eu nem queria falar mais. É que ela me dá uns vácuos. Mulher dá trabalho, pô. Aí eu volto a dizer, vai ser mais fácil eu ouvir a Perobita falar pra mim, Cláudio, eu te amo, do que essa pessoa tomar a decisão de ter uma conversa olho a olho. Ah, galera do planeta Terra Dentro, eu vou voltar a falar em parede, né? Vou falar parede, vou voltar a falar em parede. Escutar a rolinha cantar. Bom, agora eu quero voltar a falar em parede. Meu longa-metragem de hoje. Ai, ai. Lembrei da minha avó. Poxa, eu curti demais minha avó. Maria das Dores, a mãe do meu pai. Um mistério na minha vida. Eu conheci a mãe do meu pai, mas não conheci o pai do meu pai. Eu conheci o pai da minha mãe, mas eu não conheci a mãe da minha mãe. Eu quero honrar minha mãe, Dona Maria Erundina de Moraes Lucena. Moraes com I, tá? Eu quero honrar minha mãe. Minha mãe é digna de ser honrada. Meu pai também, Francisco Bernardo Lucena. Por isso que eu gosto de falar que eu sou artesão desde o espermatozoide. Eu sou artesão desde o espermatozoide. Porque a minha avó Maria das Dores, ela, oleira, foi produtora de potes de muitos os tamanhos, pote grandão, grandão, 1 metro e tanto, sei lá, panelas de barro. E não era em torno não, tá? Era na mão, fazia os cordão e... Eu tô falando aqui, tô lembrando dela, lá na Vila Cavalcante, na cidade de Patos, na Paraíba, uma casa de taipe, ela tinha um forno de queimar as peças dela e ela buscava a gíria, ela pisava o barro, aquele vestido, ela magrinha, os olhos fundos, meio azulado. E ela buscava o graveto lá, dentro da mata lá, e eu andava atrás dela, pequenininho. E ela era aquela que me socorria quando era disciplinado sempre, e eu fugia. E eu gostava de fugir para... Pô, pensa... Caramba, eu vou te falar, eu vou parar por aqui, eu vou voltar o assunto. Mas eu tenho que honrar minha avó, tenho que honrar meu pai, tenho que honrar a minha mãe, tenho que honrar o pai da minha mãe, Vicente Mocotó, que ele chamava. E ontem eu estava lembrando dele, porque ontem eu assisti um mini cinema, Sepultamento, que eu dei o título. A minha sobrinha Natália Moraes Lucena publicou a Cláudia, a minha irmã, descendo as águas, isso é, né? Sendo batizada nas águas, e eu fiquei feliz e eu quero desejar para ti, Cláudia,
Cláudio, eu quero desejar para ti toda a felicidade vinda dos altos céus para a tua vida e êxito nessa nova jornada que tu está a prosseguir. Tu serás muito honrada, porque tu soube honrar a Dona Maria Erundina de Moraes Lucena. Tu cuidou dela e que eu saiba, até os dias que eu fiquei sabendo, tu tá cuidando da tia Noema, que é a que está viva das filhas do meu avô, a tia Noema. Pô, até aqui eu não recebi notícia de nada. E tu será honrada. Porque escrito está no... Escrito está no livro de Efésios. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te deu. Promessa do Eterno. Eu até reconheço que eu fui um péssimo filho, um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo ser humano, mas eu acredito nessa dispensação que é a dispensação da graça. A graça dele para com a minha vida é que faz a grande diferença. Mesmo sendo eu da forma que sou, a graça dele é o suficiente. E ontem quando eu vi assistir o mini cinema na página da Natália Moraes Lucena, é filha da Cláudia, ela é minha sobrinha, eu fiquei feliz. E eu viajei no meu avô, o pai da minha mãe, o homem que serviu a Yahvé. E essa semente está sendo prevalecida. Galera do planeta Terra Neto, eu agora preciso falar sobre o meu trabalho, divulgar meu trabalho. Ontem eu publiquei, né, um mini cinema. Essas peças que tá aqui, ó. Essas peças que tá aqui, esses painéis que vai ser montado os painéis. Tá aí, ó, Rachel Alarcão, João Guilherme, Massa até. São 12 painéis, mas para montar esses painéis, aí tem aqueles pequenos ali. Esses aqui. Vai ficar legal, o mini cinema de hoje vai ficar legal, ó. Ó. Deus proverá pra ti! Aqui, que legal, que legal. O mini cinema do artesão Cláudio Lucena hoje ficou bem diferente, bem diferente. Aqui, ó, que legal, ó. O decorador Cláudio Lucena. Deus proverá pra ti. Que Deus vai prover para mim agora, neste momento, pessoas que venham olhar minhas obras de arte, minhas publicidades com bom olhar e venha o seu coração desejar. Que ele venha prover, né? O coração de uma menina, mulher, que venha desejar estar do meu lado para de me cuidar, porque eu preciso ser cuidado. E aí eu vou amar essa menina, mulher, com toda a intensidade, com todo o entendimento que eu tenho, com todo o respeito, com toda a lealdade, com toda a integridade. E serei somente dela e de mais ninguém.
Galera do planeta Terra Neto, eu agora quero pedir para a sua pessoa abençoar o meu canal, abençoar minhas páginas, minhas publicidades e se inscrever no meu canal, adicionar minhas páginas, publicar né, minhas publicidades aí, enviar para as pessoas que gostam de arte, para que elas conheçam a minha arte com pirografia, também tem minha arte com entalhe. Se quiser minha arquitetura para produzir com entulho, eu vou fazer também. E aí eu quero dizer que eu preciso vender minhas obras de arte, fazer dinheiro para, para conseguir construir o meu ateliê. Se eu vender logo, aí eu estou me despedindo dessa cidade, estou indo embora daqui. Se eu não conseguir receber a oferta pela área que assassinaram meu sonho de construir meu ateliê, 2017, aí eu vou ver com o IFAM se o IFAM toma aquela área de volta para mim. Se o IFAM tomar aquela área de volta para mim, aí eu não vou embora daqui. Aí essa sociedade multibelense vai ter que me tolerar. Mas eu não vou jogar pedra na cabeça de ninguém. Não vou tacar pedra na cabeça de ninguém. Eu fico falando, mas é só por falar mesmo. Galera do planeta Terra Neto, mas eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora pro litoral. Apesar que eu preciso ir embora pro litoral, porque... Por quê? Porque eu tô já velhinho, eu quero viver a vida. E eu tô fazendo narrativa aí já tem um tempo, né? Já tem acho que uns 3 anos que eu tô fazendo narrativa. Que eu tô fazendo uma formação de me tornar um hippie. E mesmo para mim me tornar um hippie, eu quero ser um hippie diferenciado, eu quero andar organizado, quero um transporte para mim andar. Aí vou viver mesmo uma verdadeira filosofia hippie, me desprender desse mundo capitalista e viver a vida. Mas eu acredito que o projeto mais agradável a ser vivido é o que eu penso, né? Embora pro litoral eu tenho uns projetos, nem vou falar aqui de meus sonhos. Mas eu falo sempre meus sonhos aí, tá? Um monte de narrativa falando dos meus sonhos. Galera do planeta Terra Neto, quero pedir mais uma vez para abençoar o meu canal, as minhas páginas e abençoar também a minha vida comprando as minhas obras de arte, seja arte com pirografia. Até eu vou honrar essa menina aqui. Ó, nome de pessoa, Shalom é a minha marca. Onde você vê essa marca aqui, Shalom, nessa estética, né? Nessa estética, vai saber que é o artesão Cláudio Lucena que produziu. Aí, ó. Aí, ó. Ó. Nome de pessoa. Arte com pirografia. Aí vai ser montado os painéis. São 12 obras de arte que tá ali para ser montado os painéis. Aí tem, né? Versículo bíblico. Pode ser uma mensagem de amor para alguém. Pode ser uma mensagem de dia natalino. Pode ser o que for. Agora tem também o meu trabalho com entalhe, né?
placa de fazenda, de sítio, de chácara, seja de comércio. E também eu consigo produzir móveis exóticos. Móveis exóticos, não é móveis convencional não. Principalmente se for para produzir com raiz. Tá joia? Eu sei que esse mini cinema tá ficando bem longo e eu quero continuar porque eu preciso falar sobre a minha arte. Eu sou artesão desde o espermatozoide, como eu costumo falar, pela questão da família. Minha avó, a mãe do meu pai, pela questão do meu pai, criado dentro de fábrica de mosaico. Eles falam ladrilho de como eu vou falar mosaico, porque lá a faixa tinha fábrica de mosaico, eu não lembro o nome como que era. E meu pai foi criado lá dentro, era do tio da minha avó, essa fábrica de mosaico. Antônio Batista Lucena. Eu bem pequenininho, um flash assim, bem. E aí antes dele falecer, ele vendeu para outro parente, Francisco Bernardo Lucena, que é da linhagem da família. Aí para resumir, né, nós poderíamos, né, ser proprietário de fábrica de mosaico e deixa aqui agora um vácuo. Galera do Planeta Terranet, eu agora quero dizer o seguinte. Sendo que tu queira adquirir o meu trabalho, faça seu contato comigo. Pode entrar nas minhas páginas, Artesão Cláudio Lucena, página bate-papo. Faça seu contato comigo. Eu posso mandar meu número. E a gente conversa. E eu mandarei minha arte para qualquer lugar do planeta Terra. E eu estou aqui no Planeta Terra Neto, fazendo esse estilo de narrativa. E nesse momento, eu quero ficar agradecido a toda a galera do Planeta Terra Neto que venha me tolerar, me assistir, divulgar, acompanhar aí as minhas páginas. Quero ficar agradecido de coração. Que a graça do Eterno esteja sobre a tua vida. Hoje e todo sempre. A paz que excede todo o entendimento esteja sobre a vida, como está escrito. E eu quero agora narrar sobre a pessoa da Tiane Ferrari. Porque hoje de madrugada eu acordei, quando eu acordei de madrugada, sei lá, 2. Aí eu sempre tenho o hábito de acordar e olhar o celular. Eu durmo com o celular do lado, eu não durmo com ele desligado, não. Eu não sou muito de ser Maria vai com as outras. Eu vivo meu jeito, meu modelo de vida e pronto, e acabou. E até, bom, eu podia narrar outras coisas, eu vou continuar narrando. Aí eu acordei, quando eu olhei, tava uma avalanche da marquinha do coração na minha página do Instagram, que eu chamo Instagram de Instagram. Mas uma avalanche. Na madrugada, quando eu acordei, que eu vi Luz de Milhões a página dela. Luz de Milhões a página dela. Tiane Ferrari também, página Tiane Ferrari. E dias atrás aí, não lembro que dia que foi, eu fiz umas narrativas na madrugada para ela. Aí depois ela escreveu: você é um poeta. Ela escreveu que eu sou um poeta. Mas não é só ela não, já. A única menina mulher que nunca escreveu para mim, nem falou para mim que eu sou um poeta, é essa que eu estava falando sobre, que ela colocou aqui, bom dia coração. É lá de Manaus. Não vou falar o nome dela,
Não vou falar o nome dela. Ela não me assiste. Ela não me escuta. Ela não me lê. De 300 e 300 tempos que ela veio. Bom dia, coração. E às vezes lá de 300 e tantos tempos. Boa noite, coração. Às vezes quando é de tarde, lá de 300 e tantos. Boa tarde, coração. Ô. Não, pior de tudo. O ano passado nós namorando para casamento. Ela me bloqueou no Facebook e me bloqueou no Instagram. Eu sou bloqueado. E namorando para casamento. Dá para entender o quanto que mulher dá trabalho para homem? E ela nunca me chamou de poeta. Eu escrevia para ela a arte do poetizar. No começo ela veio perguntar se era eu que escrevia daqueles. No começo, né? Antes da gente conversar olho a olho. Eu sou um contador de história. Eu vou começar a cobrar R$10 quem me assistir. Quem me assistir vai ter que pagar R$10 para me assistir, porque eu sou, né, autor dos meus mini cinema, da minha própria história. Eu que estou falando das minhas histórias. Né? Um dia alguém aqui na cidade, eu podia até falar o nome dela, ela olhou para mim, e ela olhou para mim e falou assim, Claudão, me chama Claudão, né? Tipo assim, quando eu morrer eu vou escrever sua história. Eu posso? Pode. Mas quando eu morrer não quer saber de nada não. Só se eu vim aqui tacar pedra na cabeça do povo, na hora que estiver dormindo. Galera do planeta. Eu chamo aqui o povo aqui de doido, de doida. Só eu que sou normal. Somente eu que sou normal. E eu sou tão normal, tão normal, que até hoje eu não taquei pedra na cabeça de ninguém. Só me dá vontade. Só me dá vontade. Agora eu quero te dizer, galera do planeta Terra Neto. Sorrir, se sentir feliz com a escassez que se vive, não é fácil não. Isso é um procedimento de um judeu. Como essa menina mulher que não... Bom, falou, né? Falou e escreveu. Que eu escrevo de trás para frente. É a estética de um judeu. Um judeu... A prova, vamos tirar a prova dos 9? Charles Chaplin, o maior comediante da história da humanidade, plena Segunda Guerra Mundial, Charles Chaplin faz a produção do filme O Judeu e Hitler. E deixou a história dele. Então, um judeu tem essa capacidade. Da escassez que se vive, como lá no Nordeste, lá em peso. Ah, tocando o assunto que eu falei da Anitta Novisco. A Anitta Novisco tem documentário dela falando que até o século XVII, 90% da população da Paraíba é descendente de judeu. Lembrei aqui que eu estava falando da Anitta Novisco, aí eu falo muito, né? 90% da população da Paraíba, até o século XVII,
é descendente de judeu. Anitta Novitzky. Assim deixou escrito. Galera do Planeta Terra, shalom pra ti.